Em 18 de novembro de 2025, a Polícia Federal inicia a Operação Compliance Zero, que investigava a venda de créditos falsos por instituições financeiras, tipo o Banco Master. Em outras palavras, o Banco Master vendia CDB, que é um tipo de investimento muito abaixo do valor do mercado, fazendo os olhos brilharem dos investidores. Antes de tudo, eu peço por favor que você se inscreva no canal, curta e comenta, porque é muito importante para mim. E deixa claro que essa é a primeira parte da série de vídeos que eu vou fazer em relação ao Banco Master, porque quanto mais mexe, mais sai. Então, começando do começo, quem é Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro era uma pessoa que trabalhava com ramo imobiliário, migrou para o ramo financeiro, inclusive a Faria Lima se questionava como que ele ascendeu tão rápido e se tornou dono do Banco Master e hoje preso. Quando ele foi preso? 4 de março de 2026. Então, 11 de novembro de 2025, a Polícia Federal inicia a Operação Compliance Zero e 4 de março de 2026, Vorcaro é preso. No dia 4 de março de 2026, foi expedido 3 mandados de prisão e 2 afastamentos do Banco Central. Essas 3 pessoas que foram presas no dia 4 de março é o Fabiano Zettel, pastor da Igreja Lagoinha, empresário, advogado e cunhado de Vorcaro, hoje também conhecido como operador financeiro de Vorcaro, e também um ex-policial federal, agiota, e apelidado como sicário, que significa matador de aluguel. Junto a eles, também foi pedido o afastamento de 2 servidores do Banco Central. Aqui eu vou fazer um disclaimer, porque quando você pensar em pessoas com QI, quem indica, você pensa em Vorcaro, porque ele estava no alto escalão operando absolutamente tudo. Eu acho que nem numa utopia ou distopia, um dono de banco teria como consultor servidores do Banco Central. O Banco Central é a maior instituição financeira do Brasil, trabalha para o Brasil e esses servidores não eram pouca coisa, era simplesmente um ex-diretor de fiscalização do Banco Central e um ex-diretor do Banco Central. Quando você pensar em inflação, você associe ao Banco Central, porque eles trabalham para o Brasil a fim de diminuir a inflação e aumentar o nosso poder de compra. Basicamente é isso. Então, essa instituição financeira tinha 2 servidores que atuavam para com Daniel Vorcaro. Eles serviam como uma espécie de consultor e por isso que Daniel Vorcaro vendia CDBs com um valor muito abaixo do mercado, atraindo os investidores dali da Faria Lima. Então, até aqui a gente entendeu que em novembro do ano passado, a Polícia Federal iniciou uma operação chamada Compliance Zero e pediu o afastamento de 2 servidores do Banco Central e a prisão de 3 pessoas, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel e o Luiz Mourão, o sicário. Isso em março. Então, entendemos até aqui, ok? Agora eu acho bom a gente se aprofundar melhor em quem são as pessoas que foram presas, porque isso sim vai movimentar a história do Brasil. Ouso dizer que isso vai estar no livro de história. Gente, coisa básica, qualquer um, quem nunca fez isso, né? E outra coisa, como ele é pastor, ele já tem um lugar no céu. Então, começando pelo pastor, porque Deus há de prover, segundo a revista Oeste, o Fabiano Zettel é pastor, advogado e empresário e foi preso devido a seu suposto papel como um dos principais operadores financeiros e testa de ferro de um grande esquema de lavagem de dinheiro, corrupção e crime contra o sistema financeiro nacional. Quem foi sicário? Aqui eu coloco foi porque ele cometeu suicídio dentro da cela. É o que diz as reportagens. Agiota e braço direito de Vorcaro, este recebia R$1 milhão por mês, repassado pelo pastor, é um dinheiro ungido, e chefiava o grupo A Turma, que realizava intimidações para com os adversários, jornalistas e qualquer pessoa que Vorcaro pedisse.
Então, quando você pensa em braço direito de Vorcaro, você associa com um matador de aluguel. E o outro braço é o pastor. Então, é uma coisa aqui bem interessante, a semiótica do negócio. Para por aí, você pensa, né? Então tá, então os braços ali de Daniel Vorcaro tinham um grupo chamado A Turma, onde eles ameaçavam adversários. Tem o jornalista do Globo que iria sofrer um assalto para tomar um susto, visto que o trabalho dele é reportar coisas do mercado financeiro, né? Notícias do mercado financeiro. Ele ia tomar um sustinho para ficar caladinho. Então, essa era a turma que Daniel Vorcaro tinha como faixa. Para por aí? Não. Para além da turma, a gente tem também os meninos do hacker, apelidado por ele mesmo, que no momento dessa gravação, um foi preso lá em Dubai, né? E a gente vai ver aqui Dubai sendo um local, um destino muito procurado para as pessoas que estão fugindo da Polícia Federal. É uma coisa bem impressionante. Então, como o próprio nome diz, os meninos do hacker atuavam ali fazendo ataques cibernéticos e junto com o sicário, que era o matador de aluguel, os meninos do hacker conseguiam por credenciais roubadas de terceiros acesso a sites como, por exemplo, da Interpol, a sites como da Polícia Federal, FBI e por aí vai. Qualquer lugar que tivesse uma possível investigação, um possível alerta no nome de Daniel Vorcaro, essas pessoas sabiam e como? Com credenciais roubadas. E, gente, a gente não está falando do link para acessar a sua galeria de fotos. A gente está falando de acessar o site da Interpol, o site do FBI. Tá bom para você? E isso é só o começo. Isso aqui, tudo que eu estou falando é referente ao Compliance 03, a terceira parte, a terceira fase da investigação. A gente já está, né, agora, no Compliance 6, que até o pai de Daniel Vorcaro já foi preso. Mas estou fazendo esse resumo, apresentando quem são as pessoas que basicamente mexeram com toda a estrutura do Brasil, os três poderes, bicheiros, toda a máfia que você supor o Daniel Vorcaro tá metido. Então, é importante saber quem são e o que faziam para entender o decorrer de tudo isso. E essa questão de ter acesso com credenciais roubadas a sites da Polícia Federal, FBI e Interpol corrobora com a suspeita da Polícia Federal que Daniel Vorcaro tinha acesso a informações privilegiadas. Porque Daniel Vorcaro foi preso num contexto de fuga para Dubai. Fabiano Zettel foi preso no contexto de fuga para Dubai. Então, essas pessoas, elas já sabiam que a casa ia cair. Não é à toa que tem gente dos três poderes metida nisso. Porque ter acesso, conexão com bicheiro, com facção criminosa, é isso que bandido faz. Mas a gente está falando dos três poderes envolvidos. E depois eu vou responder a pergunta que pode ter vindo à sua cabeça, visto que é ano de eleição. Mas já já a gente chega lá. Todas essas pessoas que já tinham ali suspeitas que a casa ia cair, que ele iria ser investigado, já garantiram a passagem para Dubai. Então, começando por Vorcaro, Vorcaro foi preso no aeroporto quando estava tentando embarcar para Dubai. Porque aparentemente, se você tem dinheiro, você vai para Dubai e a Polícia Federal não consegue te achar. Mas calma, realmente aparentemente, porque um dos hackers foi preso lá em Dubai com a ajuda da polícia dos Emirados Árabes e com a polícia daqui do Brasil. Então, sabendo que a casa ia cair, Daniel Vorcaro foi para Guarulhos e foi preso ali no embarque porque preventivamente, né? Então, cara, a gente sabe que você meio que cagou tudo, mas a gente vai te prender preventivamente e já já a gente te conta o porquê. Como se ele não soubesse. Fabiano Zettel também foi preso porque viram que ele já tinha uma passagem comprada no nome dele, porque ao mesmo tempo que a gente pensa, nossa,
que gente inteligente. A gente questiona até o que é inteligência, né? Porque o cara sabia, tinha acesso a tudo, literalmente tudo, Interpol, FBI, e comprou uma passagem para os Emirados Árabes no nome dele. Foi preso. Segue preso até hoje. Deve estar fazendo muita oração lá na prisão. Eu ia falar na igreja, mas é na cadeia mesmo. Bom, beleza, essas pessoas foram presas. Aí o Sicário, gente, o Sicário se matou, né? Só que é muito interessante ver que a única ligação que ele tinha ao chegar na cadeia, né, ele fez para a esposa, pedindo para ela procurar o pai de Daniel Vorcaro. Corta para, na sexta fase da Operação Compliance Zero, Henrique Vorcaro está preso, né, que é o pai de Daniel Vorcaro. Por que Sicário, ex-policial federal, pediu para a esposa falar com Henrique? Não sei. Agora, com a prisão dele, talvez a gente saiba. A gente pensa, né? Tá, essas 3 pessoas presas, 2 servidores do Banco Central afastados do cargo, isso era barato? Era barato conseguir ter acesso ao site da Interpol? É barato conseguir ter acesso ao site da Polícia Federal? Isso, toda essa galerinha aqui, da turma e dos meninos do hacker, tinha um custo de R$1 milhão mensalmente. Gente, aqui a gente vai ver que dinheiro não é problema, é solução. E no sentido literal da coisa, visto que o senador Ciro Nogueira recebia ali R$500 mil por mês e até a emenda parlamentar o querido fazia. Então dinheiro não é problema, é solução. E Daniel Vorcaro, dono de um banco, ele tinha dinheiro e tinha poder. Comentei aqui de um senador, adiantei a minha pauta, mas é um gancho, vem comigo. Por que o burburinho em relação a políticos, neste caso do Banco Master? Essa pergunta veio à sua cabeça? Por que tanta gente gostava de Daniel Vorcaro a ponto de colocar o seu trabalho em jogo para ajudar Daniel Vorcaro? A gente sabe que talvez tenha a ver com R$500 mil e um cartão pago. Sabe, pensa num pai, e é um pai ótimo, ou um marido, era a relação de, supostamente, senador Ciro Nogueira com o Daniel Vorcaro. Então, por que as pessoas faziam isso? Por dinheiro? Aparentemente, sim. E outra pergunta que talvez devem ter vindo à cabeça de vocês. Daniel Vorcaro é de direita ou de esquerda? Bom, Daniel Vorcaro, até o começo de maio de 2026, ou seja, até o começo desse mês, a gente não sabia até então, né, sobre Daniel Vorcaro, porque do cunhado a gente sabe. Só que aí, né, teve as mensagens para com Flávio Bolsonaro. Então, a gente sabe que sim, a gente tem um lado aqui. Mas, antes dos áudios, já era sabido que a turma tinha um viés. E o viés, para além de ter um assassino de aluguel e um pastor, é a direita, né? Por quê? Tô fazendo suposições? Tô criando teoria? Não. Eu sou roteirista e nem se eu usasse o ácido melhor do mercado eu conseguiria escrever um roteiro. Nem o Dark Horse tem um roteiro tão incrível como tudo isso que está acontecendo. Respondendo à pergunta se Daniel Vorcaro é de direita ou de esquerda, a gente pode dizer que o pastor da Igreja Lagoinha, ele tinha um viés, como eu comentei, e esse viés era grande o suficiente para doar R$5 milhões para a campanha de Jair Messias Bolsonaro e R$2 milhões para a campanha de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. O presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, foi a público dizer que o maior doador enquanto pessoa física foi o Fabiano Zettel, que doou R$5 milhões para a campanha de Jair Messias Bolsonaro e R$2 milhões para a campanha de Tarcísio. E também deixou escapar que deixou cair uns pinguinhos ali
no colo do PL, do partido que tá pelo Deus, pela pátria e pela família. A ligação do Banco Master dentro do PL ou de aliados? Assim? Não, e quando eles falam que ele foi o maior doador, é porque ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. Na conta do partido também entrava dinheiro. Informação, Arthur Justino! Aqui. Não somente a ligação com Jair Messias Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Davi Alcolumbre, Ibanez Rocha. Quanto mais mexe, mais a gente sabe. Então, até agora, o que a gente sabe é que dinheiro foi usado para a campanha de pessoas, de políticos, mas ali a direita, né? A direita do pai, né? A direita do pai, porque quem era o operador financeiro era um pastor. Então tem toda a semiótica, né? É bem interessante todo esse caso. Conclusão. Então, agora a gente já sabe que as 3 pessoas, no caso 2, né? Que é o Vorcaro e o pastor, o Zetel, estão presos. Sicário foi de base e tem 2 servidores que estão afastados do Banco Central. Eu acho que é muito importante a gente dar muita importância para a questão de ter gente no Banco Central ajudando o dono de um banco, tá? Porque quando a gente pensa... É o auge, gente, isso é muito sério. Mas aí, nos próximos vídeos, vocês vão entender que ele tá metido em basicamente todos os estados, tá? E nos próximos vídeos, como eu já expliquei como funciona os 3 poderes, eu separei ali como ele realmente tem conexão em todos os 3 poderes. Vou começar pelo executivo, então conexões do Banco Master com o poder executivo. Quem é o poder executivo? Ministros, não do STF, governadores e presidente. E é muito legal não, né? Mas é interessante que agora, nesse ano de eleição, um pré-candidato à presidência também tem ligação. Então, quanto mais você pensar que não tem o que falar, tem sim. Tem muito para dizer. Então é isso. Acho que deu para entender direitinho, principalmente com os vídeos. A edição tá se puxando. A edição fez o cursinho dela no CapCut? Sim, tá? E não esquece também que sexta-feira tem o quadro Língua no Hegel. Já expliquei quem é Hegel. Então, vale a pena também vocês estudarem, que eu não estou nada brigando, e dar uma olhada lá, tá? E eu vou evitar trazer pauta do Banco Master no Língua no Hegel, porque esse caso não dá para falar só em 3 minutos. Fiz separado justamente porque senão seria uma videoaula de 2 horas sobre como o neoliberalismo virou o fascismo no Brasil. É isso que vocês querem? Então eu vou, né? Entendeu? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, pode me xingar, tá? Obrigada. Fiquei até mais perto, sabe? Pra vocês sentirem o poder da raiva. É sobre. Então, obrigada. Tchau.